Estamos começando a nossa aula de número 25 do curso de Batalha Espiritual. Nós encerramos aquela parte de estudo bíblico, propriamente dito, há 2 aulas atrás, não é? Na aula de número 23, mas na aula passada eu disse o seguinte para vocês, que mesmo a gente tratando de outros assuntos que não são mais a parte de estudo detalhado da Bíblia, a nossa aula ela continua de certa forma sendo bíblica. Por quê? A nossa maneira de interpretar cada situação que a gente vai analisando é à luz dos textos da Bíblia que nós já estudamos e outros que a gente ainda vai trabalhando aí a respeito. E disse também que eu iria procurar, a cada início de aula, a gente partir de um texto bíblico, mesmo que a gente não fosse analisando ele ao longo da aula, mas que a gente mantivesse ele em mente a respeito dos assuntos que a gente vai tratar. E o texto desse início é o Salmo 139, versículo 13 e 14, que diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Só até aí. É um trecho de um salmo que fala a respeito de como Deus nos conhece. Ele começa dizendo, sonda-me e me conhece. Fala a respeito de tudo que diz respeito à nossa vida, de como que Deus sabe todas as coisas. É um salmo muito bonito. Mas eu destaquei esse versículo aqui, na verdade esses 2 versículos, porque diz respeito ao modo especial e admirável, algumas versões vão dizer assombroso, que Deus nos criou. Por que eu escolhi esse texto para a gente começar, ter ele como ponto de partida? Porque a gente vai tratar aqui de alguns assuntos que se relacionam à batalha espiritual e que a gente precisa saber a respeito, que é como o ser humano funciona. Algumas coisas são fenômenos de origem natural, Deus nos fez dessa maneira, mas muitas vezes a gente corre o risco de, por desconhecer isso, acabar atribuindo coisas que são de Deus a coisas do diabo. Hoje a gente vai falar, por exemplo, a respeito de fenômenos psicológicos. Nessa aula, aquilo que é natural, aquilo que não necessariamente é uma doença, tá? E na aula seguinte a gente vai entender o que é uma mente adoecida realmente e como que a gente não pode misturar essas coisas. A gente viu na aula passada quanta bobagem foi feita em nome de Deus e quanta gente foi maltratada simplesmente porque pessoas diziam que tudo era demônio. Então a gente vai começar nessa aula a entender que tem muitas coisas que não são demônio mesmo, tá? Desde do mais óbvio, eu vou começar pelo mais simples. Uma coisa chamada fraude. Existem pessoas que vão dizer que estão endemoniadas, sem na verdade estarem endemoniadas. E a gente, como gente que acredita que o mundo espiritual existe, se alguém aqui está presente ou alguém vai assistir essa aula e é uma pessoa de fé, mas acredita que Satanás não existe e que, na verdade, é possível conciliar a Bíblia com as teorias materialistas, eu convido você a voltar lá no YouTube na aula de número 5, onde a gente analisa textos bíblicos que vão mostrar para a gente Jesus falando a respeito dessa realidade espiritual, além de vários outros exemplos práticos aí ao longo da experiência do Novo Testamento e do Antigo Testamento. Fiquem atentos com relação a isso. Nós cremos realmente pela fé que existem manifestações espirituais, mas a gente precisa saber também que muitas coisas na verdade não são. O povo cristão não pode ser ignorante. O povo cristão não pode ser levado por qualquer ideia, por qualquer coisa, e cair em qualquer tipo de superstição. Como eu disse para vocês, vamos começar do mais óbvio. Existem situações que são simplesmente fraude. E eu vou começar pela fraude mais evidente, que é a fraude consciente. Existem algumas pessoas que têm uma necessidade muito grande de chamar a atenção sobre si. E é comum em eventos marcados como sendo de libertação, como, por exemplo, muitas igrejas fazem os chamados cultos de libertação, algumas pessoas, sempre as mesmas, estão ali caindo endemoniadas e não necessariamente existe um demônio
ou fruto de algum psiquismo dela, qualquer tipo de transe que seja. São pessoas carentes de atenção, pessoas que precisam realmente que alguém preste atenção nelas, que elas sejam o centro de tudo que está acontecendo, e elas vão e se entregam àquilo que é esperado que elas façam. Normalmente elas puxam o bonde nesses momentos, né? Para que haja uma carga emocional no momento, essas pessoas normalmente começam a fazer isso. Essa daí ainda é aquela pessoa que precisa de um cuidado mesmo. Muitas vezes, quando a gente identifica esse tipo de gente, o que a gente vai fazer com elas? Vai dar um outro tipo de atenção. Tem pastor e tem padre que dá logo um tapa, né? Levanta daí, né? Pá, o demônio sai rapidinho, porque a pessoa, na verdade, não está endemoniada, coisa nenhuma. Mas, na verdade, essas pessoas, elas precisam, ainda assim, do nosso carinho, da nossa atenção, do amor de Deus, porque elas precisam ser levadas a amadurecer. E entender que isso não é o melhor caminho para ela conseguir a sua atenção e, enfim, cada líder aí, no momento que estiver ministrando, vai pedir sabedoria a Deus para como lidar com essas pessoas. Mas existem ainda outras pessoas que fazem por pura má fé. Existem pessoas, por exemplo, que são pagas, tá? Eu já vi depoimentos vários a respeito disso. Elas são pagas para interpretar um papel. Igual no programa do Ratinho, que tinha aquelas brigas familiares, né? Que era tudo ator contratado. Existem igrejas que vivem de espetáculos e que elas fazem isso sim, meus irmãos. E não é só por depoimentos de pessoas que viveram esse tipo de situação. Existe um ex-bispo de uma determinada denominação que tem um canal no YouTube que ele conta muita coisa absurda que ele viveu ali nos bastidores. Se alguém quiser, depois eu recomendo. Não é só pelos depoimentos dessas pessoas, tem coisa que você bate o olho, principalmente quem tem aí alguma experiência, né, com o mundo espiritual e com conhecimento humano mesmo. Você bate o olho e você sabe que aquilo que está acontecendo é uma fraude. Há um tempo atrás, acredito que coisa de uns 3, 4 anos, ficou famoso no YouTube aí, uma situação de um pastor, líder de uma grande denominação, que ele queria atingir uma outra denominação, atingir um outro pastor que era líder daquela outra grande denominação. Porque pessoas estavam saindo da igreja dele, da denominação dele, de aí, acredito que milhões de pessoas, para irem para a igreja do outro. Então, de repente, uma mulher ficou endemoniada lá no culto dele, e aí ele começou ali a fazer uma entrevista com o diabo, e o diabo começava a falar que, na verdade, era ele que estava tirando as igrejas de cá, as pessoas da igreja de cá, para levar para a igreja do outro. E naquele negócio ali, ele foi e começou a mandar o suposto endemoniado a falar como falava o outro. E o endemoniado começou a imitar o outro pastor, que era o inimigo dele. Olha a ousadia dos caras. E aí ele foi e chamou para aquela pessoa, invocou, porque tem um lance de invocar o demônio, eu não vejo isso na Bíblia em momento algum, mas esses exorcistas evangélicos, eles fazem muito isso. Invocam a entidade para dentro da pessoa, todos os demônios que estão na igreja tal, vem para cá agora. Aí ele foi lá e exorcizou, como uma maneira de fazer uma propaganda contrária àquilo que estava acontecendo. Aí alguém me perguntou na hora, essa mulher está endemoniada, tá? Mesmo? A minha resposta foi o seguinte, provavelmente ela está. Esse pastor tá, essa galera que está aí na produção tá, até o câmera deve estar endemoniado nessa porcaria. Não quer dizer que eles estivessem incorporados e sem consciência daquilo que eles estavam fazendo, ok? A gente vê, por exemplo, que Satanás, ele entrou em Judas. E Judas não estava babando, falando com voz grossa, nem nada disso. Mas a atuação de Satanás estava em Judas o tempo todo. Então, primeiramente, a gente tem essas questões da fraude que é consciente. Gente, por motivos diversos, querendo se passar por uma pessoa endemoniada. Irmãos, uma pessoa realmente tomada pelo demônio, tem coisas que não dá para fraudar. Eu já vi cada coisa bizarra acontecendo, como eu disse, tem desde a situação da pessoa que não vai manifestar externamente nada, mas existe demônio ali nela, até a situação que a pessoa está num transe e ela começa a ter certos tipos de coisas que uma pessoa consciente não consegue fazer. Eu vou dar um exemplo para vocês.
Fenômenos que a parapsicologia chama de dermografia. Marcas que aparecem no corpo sem que ninguém encoste, sem que ninguém encoste a mão. Não é? Os famosos casos de estigma da Igreja Católica, furos que aparecem na mão da pessoa sem ninguém furar, coisas escritas que aparecem na pele. Eu me lembro de uma situação de uma ex-aluna minha que me pediu ajuda, que as costas dela, durante um momento desse, foram arranhadas de cima e embaixo, cortes finos. Não era unha, não era nada, era como se fossem pequenas garrinhas mesmo, de rato, alguma coisa assim, de cima e embaixo nas costas dela. Então são situações assim que uma pessoa, eu vou aqui, vou fingir que eu estou endemoniado, não vai aparecer nela. Eu queria demonstrar uma coisa para vocês de algo que eu já vi. Vou pedir a Dâmila, que tem o olho clarinho, né? Filma o olho dela, fica mais para o lado escuro. Eu vou falar para vocês e vou demonstrar aqui, quem quiser depois ver no vídeo. Existe um reflexo no corpo humano. Reflexo é aquilo que você faz, que o seu corpo faz de automático, sem necessariamente você ter um controle a respeito disso. Um reflexo que eu vou demonstrar aqui é a dilatação da pupila. Quando você está num lugar escuro, o seu olho, ele se abre, essa bolinha pretinha no meio do seu olho, se abre bem. Eu escolhi a Dama porque ela tem um olho claro, vai ficar mais fácil a gente visualizar aqui, né? A sua pupila vai se abrir para você captar mais luz, para você conseguir enxergar. Mas quando vem uma luz muito forte sobre você, a sua pupila ela se fecha completamente. Não completamente, né? Mas se fecha bastante. Por quê? Para evitar que muita luz entre. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui no olho da Dâmila. Você está focando em qual olho? Pegando os dois, quer bem pertinho? Os dois? Pode ser. Foca aqui nesse da esquerda. Na esquerda dela. Vamos lá? Fazer igual no consultório. Vamos ver se a gente consegue pegar. Ó, vou afastar. Como aqui tá de dia, né? E a minha lanterna, ela é fraca, ó. Mas dá pra ver, assim mesmo. Isso. Vamos de novo. Pede pra ela fechar o olho e depois abrir. Fecha os seus olhos, vamos ver se funciona. Fica com o olhinho fechado um pouco. Vamos lá. Agora abre, ó. Deu pra ver bem agora. Né? Obrigado, Dama. O que é isso, gente? Uma pessoa tem como virar assim, numa mesma iluminação e falar: agora eu vou fazer a minha pupila dar uma diminuída, quer ver? Não vai conseguir. Mas eu já vi endemoniado a pupila dele sem substâncias tóxicas, por exemplo. Algumas drogas fazem também com que a pupila da pessoa abra. Eu já vi. Você estava comigo no dia, né? A boca do sujeito veio parar aqui desse lado, coisa também que você, se tentar fazer, você não vai conseguir fazer, tá? A boca da pessoa chegar aqui e a pupila do sujeito abrir e virar umas bolotas de todo tamanho, sem droga, sem nada. Ela estava consciente, normal, na minha frente, conversando, sem transe nenhum, sabendo realmente o que estava acontecendo. De repente, no meio da conversa, o demônio se manifestou, não é? E aí eu pude reparar esse detalhe. Não era fraude da pessoa. Tem coisas que não tem como. Eu não quero com isso, gente, criar aqui um sistema como aqueles padres faziam na Idade Média de vamos procurar marcas do demônio na pessoa. Isso aqui é marca de Satanás. Nada disso. No fim das contas, você sempre vai depender da sua, do seu discernimento espiritual. Mas existem coisas que podem assustar vocês e confundir o discernimento por uma questão, como eu falei antes, de ignorância. E aí a gente entra num outro tipo de fraude, que é a chamada fraude inconsciente. Deixa as perguntas mais para o finalzinho, vai guardando, que de repente eu vou respondendo, né? Mas se até o final eu não falar, aí você volta e fala a respeito disso. Existe uma coisa chamada fraude inconsciente. O que é a fraude inconsciente? A pessoa não tem consciência de que ela está fazendo uma fraude. Ela foi levada, muitas vezes, a acreditar que está endemoniada. E ela vai manifestar uma série de coisas sem, no entanto, estar. E eu vou demonstrar para vocês aqui ao longo dessa aula algumas situações que, na verdade, não necessariamente vão estar em lados opostos, não é?
Às vezes a gente pensa, é coisa da mente da pessoa, ou então é coisa do diabo. E às vezes é as duas coisas ao mesmo tempo, e aí? E se a gente não sabe que essas coisas existem, a gente fica meio perdido na verdade. Eu queria fazer uma demonstração com vocês agora, de uma coisa que existe na mente humana, e que a princípio não é uma coisa ruim. Por exemplo, a sua mão é uma coisa boa, mas você pode usar a sua mão para fazer algo ruim? Eu li ontem de um homem que arrancou os olhos da própria mulher com as mãos. Mas a sua mão é uma coisa boa. Existem mecanismos na nossa estrutura psicológica, emocional, que são coisas boas, mas podem ser usados para uma coisa ruim. Eu vou fazer uma demonstração com vocês e eu queria convidar vocês a se colocarem de pé nesse momento. Deixem os seus objetos aí sobre a cadeira. E o que eu vou explicar para vocês vai exigir concentração, ok? Existem certas coisas que a nossa mente ela é capaz de fazer, desde que você tenha um foco de concentração específico em algo. A gente hoje é muito difícil de se concentrar, a nossa sociedade não tem isso muito como virtude. Eu como professor posso falar isso de categoria, não é? Eu tenho dificuldade, eu mesmo tenho dificuldade de me concentrar em uma coisa só. Meu pai estava pregando agora há pouco, eu queria estar desenhando enquanto presta atenção, não é? Meu foco de atenção ele acaba sendo disperso, mas quando a gente consegue focar a nossa atenção em uma coisa só, a gente consegue coisas que normalmente não conseguiria. Além de se concentrar, eu vou pedir que vocês tenham capacidade de imaginar. Quem é que consegue imaginar uma coisa assim, tipo se eu mandar fechar o olho? Imagina, por exemplo, vamos pensar em uma coisa, uma bola de futebol rolando na sua frente. Se você é uma pessoa imaginativa, você vai conseguir isso. Se você não é, você vai tentar isso nesse momento, ok? Coloque as suas mãos assim, uma de frente para a outra, um pouquinho distante do seu corpo, pode afastar mais o cotovelo, ok? Estão aí na mesma altura. Agora o que vai acontecer? Qual é a sua mão direita? Levanta a sua mão direita, só para eu saber se você sabe qual é a sua mão direita. Pode abaixar. A sua mão esquerda, levanta aí para eu saber qual é, beleza? O que você vai fazer nesse momento? Feche os seus olhos. Agora com seus olhos fechados, você vai imaginar, concentra nisso que eu estou falando, se concentre na minha voz. Você vai imaginar uma cena que eu vou descrever para você. Na sua mão direita, você vai imaginar nesse momento um balão amarrado, na verdade vários balões amarrados por um barbante na sua mão direita. Um balão bem leve, balões bem leves que vão subindo na direção do teto. Você consegue imaginar isso? Um grupo aí de uns 10 balões coloridos, bem leves, subindo na direção do teto e amarrados à sua mão por um barbante, na sua mão direita. E na sua mão esquerda, o que tem amarrado aí, na verdade é uma sacola de couro com 2 paralelepípedos. A sua mão esquerda está sendo pesada para baixo nesse momento por essa sacola de couro, enquanto a sua mão direita está sendo levada para cima muito suavemente por uma porção de balões bem leves. Agora imagina o que eu vou dizer. A sua mão direita está ficando tão leve quanto esses balões, cada vez mais leve como esses balões, enquanto a sua outra mão ela está ficando cada vez mais pesada como essas pedras de paralelepípedo. Você pode levantar, olhar, abrir os seus olhos, na verdade, e olhar para as suas mãos? Abra os seus olhos. Olha só. Teve gente que teve uma mudança grande e teve gente que não teve uma mudança grande. Quem teve uma mudança aí grande, sai do seu lugar e vem aqui na frente agora. O restante pode sentar. Pode soltar o balão. Veio essa galera toda aqui? O balão foi embora. Olha só, gente. Deixa eu chegar isso daqui um pouquinho para trás. Eu vou dizer para vocês o que aconteceu aqui. Vocês foram hipnotizados nessa manhã, num nível leve
de hipnotismo. O que foi isso? Foi dada uma sugestão para vocês. A hipnose, eu vou detalhar isso aqui um pouquinho melhor, não é uma coisa a princípio ruim, tá? É uma coisa, por exemplo, de uma pessoa que consegue dominar a mente, da maneira como vocês dominaram nesse momento, de conseguir se concentrar e visualizar em algo, vocês podem conseguir grandes coisas a partir disso. Não quer dizer que os outros não sejam, tá? Para esse método que eu usei, esse método de hipnose que eu usei, eles foram mais sugestionados. Não quer dizer que vocês não sejam. Cada pessoa é sugestionada por um tipo específico. Eu vou detalhar isso aí depois. Eu quero saber de vocês que conseguiram perceber essa diferença. Quem conseguiu sentir isso mais forte? Quem abriu, por exemplo, a mão estava muito distante da outra. Levanta a mão. Olha só. Não sei se vai funcionar aqui nesse momento, tá bom? Mas vamos fazer mais um teste com você? Vem cá, fica aqui na minha frente. Você vai precisar se concentrar também. Eu confio em você, pastor. É por isso. É por isso que funciona. Tá. Coloca um pé mais pra frente do outro. Mais um pouquinho, esse aqui mais pra frente. Ok. O princípio vai ser o mesmo. Tá bom, Lorena? Você vai tentar visualizar aquilo que eu estou dizendo. Fecha os seus olhos. Respira fundo. Eu vou contar até 10. Quando eu chegar no 5, você vai estar bem relaxado. Mas você não vai cair. Porque existe uma cola na sola dos seus 2 pés. Isso vai manter você de pé. Quando eu passar do 5, essa cola vai começar a secar bastante. O seu corpo ele vai relaxar bem. Mas quando eu chegar no 10, você vai estar tão colada no chão que você vai tentar tirar o seu pé do chão e você não vai conseguir. Você vai fazer uma força para tirar o seu pé e você não vai conseguir. Vamos começar a contagem. 1, 2, 3. Você está ficando bem relaxada. 4. Seu corpo está ficando totalmente relaxado. 5. Você está relaxada, mas não vai cair. 6. Seu pé está bem colado no chão. 7. Quando chegar no 10, você vai tentar tirar o pé e não vai conseguir. 8. Você está totalmente colada nesse chão. 9, 10. Tenta tirar o pé do chão. Tenta, faça força, você não vai conseguir. Eu vou contar até 5 e essa cola vai sair do seu pé e vai para o seu olho. E você não vai conseguir abrir o seu olho quando eu chegar no 5. 1, 2, a cola vai passar para o seu olho. 3, 4, você vai tentar abrir, não vai conseguir. 5, tenta abrir o seu olho. Eu vou contar até 3 e vou estalar os meus dedos. Você vai abrir os seus olhos e você vai tirar os pés do chão e vai dar um pulo. 1, 2, 3. Bom, como a gente está num ambiente familiar, né? O pai dela está presente aqui, a família toda, né? Eu não combinei isso com ela, chamei aqui a Esmo só para fazer uma demonstração para vocês, tá? Palmas para ela aí pela voluntariedade. Vocês podem se assentar nesse momento? Antes que alguém comece a dizer que isso é coisa do Satanás, eu vou explicar alguns princípios aí para vocês. Gente, deve ter quase 20 anos que eu não faço isso. Eu sei que é impressionante. E o conhecimento disso pode fazer a gente relativizar muitas experiências que nós já vivemos, inclusive de fé. Mas eu quero já deixar claro logo de cara que isso não tem a ver com fé. Eu comecei a estudar esse assunto quando eu era adolescente
E eu parei também, eu comecei com uns 16 anos, me envolvi ativamente nisso, Cláudio se lembra bem, parei mais ou menos pelos 18. Eu não tinha muito juízo não, tá? Eu falei, Cláudio se lembra bem, ele deve se lembrar do primeiro livro que a gente teve acesso. Meu pai trouxe um livro do seminário, ele era professor do seminário teológico lá em Cachoeiro Itapemirim, e ele trouxe um livro ruim, um livro de autoajuda, que ensinava passo a passo um determinado método de hipnose, que nem é esse que eu usei aqui. Isso aí eu aprendi depois. E eu comecei a fazer experiência com o Cláudio começou a fazer comigo, mas o Cláudio ele não era muito hipnotizável por aquele método que a gente estava tratando na época. Mas um monte de cobaia foi. E ali naquela época eu hipnotizei muita gente e fiz experiências com regressão à memória, recuperação de memórias, pessoas que não se lembravam de coisas, retorno, por exemplo, a lembranças da infância, tipo quando eu hipnotizei minha mãe, voltei ela para uma época que ela era bebê. E aí todo mundo, eu não voltei a mente dela, ela não ficou chupando o dedo, né? Ela se lembrava de tudo o que estava acontecendo. Quem chegava na cena, eu voltei ela para um Natal de quando ela era bebê, e todo mundo que chegava na cena, ela descrevia como era aquela pessoa. E descrevia, por exemplo, o que estava ali em cima da mesa, todas essas coisas. E ao final daquela sessão hipnótica, eu dei uma sugestão para ela de que ela continuasse se lembrando em detalhes tudo aquilo. Tirei ela do transe hipnótico. E ela depois conversou com o meu avô, que estava vivo ainda na época, e o meu avô, ele ficou impressionado. Como é que você se lembra disso? É verdade, seu irmão tinha um terninho desse jeito mesmo. É verdade, eu fazia esse tipo de macarrão aí nessa época e tal. Ia descrevendo tudo o que acontecia. Ele não sabia como ela sabia daquilo. Você era bebê, como é que você se lembra? Então a hipnose ela tem muitas aplicações. Como eu disse, eu não tinha muito juízo, né? Eu hipnotizei um colega meu que eu sabia que depois ele ia virar para mim e dizer que estava fingindo. E aí eu virei e fiz o seguinte, eu vou contar até 3, igual eu fiz com a Lorena ali, né? O seu braço vai ficar anestesiado. E aí eu peguei uma agulha, espetei no braço dele, chamei a galera para ver. Você está sentindo alguma coisa? Um leve toque, né? O palhaço, depois que eu tirei do transe hipnótico, ele teve a coragem de dizer que ele estava sacaneando, que era tudo fraude. Aí aquela hora que eu espetei você com uma agulha, você fez isso comigo? E a gente ria de se acabar. Aí juntava lá aquele tanto de primo, ficou sabendo que eu estava hipnotizando. Me hipnotiza, cara! Aí eu começava a fazer coisas do tipo, pegava lá uma menina com 9 anos de idade, fazia uma coisa chamada catalepsia hipnótica, que era você enrijecer o braço da pessoa de maneira que ela não conseguisse dobrar e nada conseguisse dobrar. Aí, ao invés de eu virar e falar, não vai conseguir abrir o olho, eu falava, não vai conseguir dobrar o braço. E juntava prima até de 18 anos, tentava dobrar o braço dela e não conseguia. O irmão dela olhou e falou assim, eu estou acreditando, não é porque o braço dela não está dobrando não, é porque ela não está rindo, que realmente a menina estava lá em transe. Sugestão pós-hipnótica, um conceito importante para a gente aqui, tá? O que é a sugestão pós-hipnótica? Eu virei para a Lorena e falei, depois que você acordar, você vai dar um pulo. E automaticamente ela deu um pulo, mas eu poderia ter dito algo para daqui a 2 dias. E ela nem se lembraria mais, e ela ia fazer, sem nem saber por quê. Esse tipo de coisa, gente, é muito usado para hipnose de palco, hipnose de rua, para gente que dá show, que não é usado muito em hipnose clínica. Então isso daí basicamente não serve para nada, tem aplicações até que eu não concordo com elas, mas a hipnose ela tem um potencial muito grande clinicamente, embora a psicanálise Freud tenha descartado a hipnose pelas razões dele, não é a razão aqui da nossa aula, eu entrar nesses detalhes, mas de qualquer maneira, só para vocês terem uma noção, tem dentistas que usam hipnose para pacientes que não podem ter xilocaína aplicado no corpo. Então, ao invés da pessoa ser anestesiada, toda vez que você tomar esse copo d'água, você vai ficar anestesiado durante todo o processo. Então, é uma coisa boa. Como eu disse para vocês no início, uma pessoa que tem um controle nesse nível sobre a sua mente, ela é capaz de resolver uma porção de coisa no seu próprio corpo. Eu me lembro, por exemplo, nesse processo, que eu comecei a trabalhar auto-hipnose, e que o computador tinha acabado de chegar lá para casa,
E eu catando milho na hora de digitar, não é? Eu falei, vou me hipnotizar para eu poder ser um bom digitador, resolver esse negócio. Deitei lá, me hipnotizei, em 20 minutos eu já tinha colocado a sugestão no meu inconsciente, pá, vim para cá. Na verdade, no meu inconsciente, em parte, né? Porque eu tinha consciência também do que estava acontecendo. A auto-hipnose é um negócio meio diferente. E eu fui digitar, e eu digitava rapidamente. E até hoje eu digito. Só que se eu parasse para ver aonde meu dedo estava indo, eu me embolava. Mas se eu fosse no automático, tranquilamente. Para curar, por exemplo, situações de dor de uma pessoa. Eu me lembro que eu hipnotizei a minha mãe para resolver um problema de varize. Eu tinha certeza, pelo que eu tinha já, do pouco que eu tinha lido sobre hipnose naquela época, que se eu hipnotizasse e falasse para ela que ela não estava mais sentindo dor, ela ia parar de sentir dor. Só que a varize ia sumir? Claro que não. Isso é um caso cirúrgico, não é? Não é assim que acontece. Mas eu fiz isso, a dor na verdade é um sintoma, é um sinal de que tem um problema ali. E muitas vezes, por sugestão, as pessoas tiram o sintoma. Foi isso que eu fiz. Falei para ela que ela não ia mais sentir dor. Ela levantou, tô bem, foi lá, começou a trabalhar, feliz da vida. 20 minutos depois aconteceu aquilo que eu já sabia que ia acontecer. A dor voltou, porque o problema da varize continuava lá. Passou ali aquele efeito, não é? Como eu também hipnotizei colega de rua. Tinha uma menina que morava lá na minha rua, pediu para eu hipnotizar ela. E aí ela queria que eu hipnotizasse ela para ela gostar de ler. Gente, não é assim que funciona, né? Eu poderia hipnotizar ela para ela sair dali, pegar um livro e começar a ler. Mas tem coisas que são a estrutura, decisão da própria pessoa. O que isso tudo tem a ver com essa questão de batalha espiritual que eu estou falando para vocês? Aí eu entro naquela parte que eu comecei a dizer de fraude inconsciente. Da mesma maneira que eu posso induzir uma pessoa a ter sentimentos e sensações e reações no corpo, eu posso induzir uma pessoa a acreditar que ela está endemoniada. Olha, se eu virar, por exemplo, para a Mary e começar a falar num tom de voz mais bravo com ela, e levantar a minha voz, e falar que vai sair. Olha, Júlio, coloca a mão no coração dela. Nem precisa de hipnose, gente. O nome disso é manipulação emocional. O coração dela vai acelerar. E quando o coração acelera, coisas começam a acontecer no seu corpo. E se eu colocar todo mundo em pé, alguns vão começar a bambear. E se eu cuidar de um ambiente, tornar esse ambiente, assim como algumas igrejas fazem, eu bato o olho, eu sei que eles estão fazendo muito bem. Iluminação reduzida. Lembra que eu falei para fechar o olho? Olha aí, iluminação reduzida, musiquinha sinistra no fundo, já viram isso? A pessoa começa a falar, pá, tá, aquele tecladista fazendo uma caminha bizarra de filme de terror. Gente, que isso? Imagina Jesus expulsando demônio. Aí Jesus chega, né? Vou expulsar o demônio de legião. O cara tá lá no cemitério, peraí, Pedro, começa a fazer aí uma musiquinha sinistra. Aí ficam todo mundo... Desconfie. Eu não vou dizer aqui para você que não tem manifestações autênticas de demônios nesse ambiente. Mas eu digo para vocês que isso é fácil de fazer. Eu já expulsei demônios em cenários de filme de terror. Tipo, a gente orando no monte lá, quase 2 horas da manhã, mandaram me chamar um menino endemoniado, aquela lua cheia no céu, né? Aquele cenário assim. A gente olhava pra cara, rapaz, isso daqui é um filme de terror, hein? E ria. A maior parte dos demônios que eu expulsei foi de dia, com sol forte no céu. A situação mais bizarra que eu já vi, que ficou todo mundo tremendo no final, não é? Foi assim, sábado depois do almoço. Eu me lembro, eu aprendi isso aí com o pastor Ivan, né? Pastor Ivan contando que foi expulsar o demônio de um garoto uma vez. Era uma casa na beira do mangue, à noite. E quando ele começou a repreender ali o demônio que manifestou, os doidinhos do bairro, todinhos, ficaram endemoniados. E aí começaram a se direcionar para a casa deles pelo mangue. Foram lá pro mangue e vieram. Aí ele contando para mim, caiu na risada, igual um filme de terror, ataque de zumbi. Os caras vindo.
shows que acontecem assim, né, que a gente não pode dar muita moral para o diabo. Você mantém a sua mente em estado mental desperto, o mais consciente do que está acontecendo possível. Não precisa, gente. Sempre que você observar um culto, uma reunião de libertação, com um ambiente controlado demais para sugestionar pessoas, desconfie. Como eu disse, não quer dizer que não vai acontecer uma manifestação autêntica ali naquele local. Mas pode ser que essas pessoas estejam sim sendo convencidas que estão endemoniadas. Gente, se eu chegar aqui, por exemplo, para alguém tipo a Paulinha, Não vai falar nada. e usar da minha autoridade pastoral, sou um cara que demonstra ter conhecimento daquilo que está falando, fala da Bíblia. Em algumas igrejas é o representante de Deus na terra. Basicamente isso, a pessoa tem a figura mais perto que se tem de Deus, o pastor. Se eu começar a virar para ela e falar, eu vi uma sombra aí no seu ombro. Não precisa ter sombra nenhuma, ela vai arrumar uma tremedeira, tá? Ela vai arrumar um pânico, medo, aquilo que normalmente se chama de histeria. Gente, existem muitos casos que são crises nervosas, basicamente, que estão acontecendo e são atribuídas ao diabo. Eu coloco no ambiente todo mundo e eu pressiono a emoção dessa pessoa ao extremo, eu coloco medo nela. Ela vê algumas pessoas aqui manifestando. Ela, misericórdia, eu só vi esse filme até agora, tá vindo pro meu lado. Ai meu Deus, tá tremendo. Aí eu vejo pra ela, vem cá você. Já era, gente. Ela vai ter uma crise nervosa, uma crise séria. Tá? Ela vai tremer, ela vai cair, ela vai chorar, ela vai rir incontrolavelmente, porque essas reações são reações emocionais, que quando a emoção da pessoa é pressionada nesse sentido, vai acontecer. E aí a gente chega num outro ponto, que é o chamado contágio psíquico, que é outro conceito importante para a gente entender que é algo que não é ruim a princípio, mas ele pode acontecer com cada uma das pessoas. Acho que se alguém pegar só esse pedacinho da aula, vai pensar que eu nem acredito em possessão demoníaca, né? Depois eu vou fazer um fechamento mostrando como que isso pode ser ainda mais útil para a gente. Mas o que é o contágio psíquico? O fato de você fazer parte desse grupo. O grupo, ele exerce uma poderosa influência sobre você. Isso é uma coisa ruim? A princípio não. Tá? Eu vou explicar para vocês o porquê. Alguns aí já me viram passar um vídeo que eu tenho, chamado Zoológico Humano, que é um experimento, um documentário, né, uma série, na verdade, com esse nome, Zoológico Humano. Nesse, eles mostravam a força que o grupo tem sobre a decisão de um indivíduo. A gente vê esse tipo de coisa acontecendo muito na prática. E começava da seguinte forma, o repórter ia perguntando, fazendo uma pergunta absurda, né, tipo, ele vira para um grupo de pessoas na rua. Os 4 primeiros são contratados, o último só é uma pessoa da rua. Ele pega e chega e fala assim, qual a capital de Makata? Aí o primeiro responde, Jeddah. Não existe nem Makata nem Jeddah. Aí chega no segundo, qual a capital de Makata? Jeddah. Qual a capital de Makata? Jeddah. Aí quando chegava no último, qual a capital de Makata, pessoa? Jeddah. Todo mundo falou, ela vai falar também. Simplesmente porque ela não quer parecer alguém que destoa do grupo, não quer parecer alguém ignorante se o grupo todo mundo sabia. Se alguns lá no meio falam, não sei não, ela ia ter mais liberdade para poder falar que não sabe. Agora, a parte da experiência que, assim, chamou muito a minha atenção, porque eles colocaram numa sala 10 pessoas contratadas, não é, para fingir que estão fazendo uma prova. E uma outra pessoa chega pensando que está fazendo uma entrevista mesmo de emprego, uma prova para entrar naquele trabalho. E aí o que acontece? Naquela sala vai acontecer um incêndio simulado. Eles vão colocar uma fumacinha e vão colocar um barulho como se o prédio estivesse pegando fogo. E aí chega o início, está aqui a prova de vocês, não saiam da sala até eu voltar. E a pessoa sai, né? E aí ficam ali aquele grupo de pessoas fazendo a prova, mas só uma não é ator, só uma é realmente o alvo do experimento. Tem uma porção de câmera escondida mostrando. Gente, começa a supostamente pegar fogo, a fumaça começa a tomar a sala, a pessoa levanta, fala pro pessoal, olha, tá pegando fogo. O
pessoal olha para a cara dela e continua fazendo a prova. Está todo mundo contratado para isso, né? A pessoa volta e senta. Aí eles fazem essa mesma experiência com a sala vazia, só com uma pessoa fazendo a prova. A pessoa que está sozinha fazendo a prova, larga até a bolsa e sai correndo. Todos os outros que eles fazem com um grupo imenso ali, a força do grupo é mais forte. Tem um sujeito, que ele é o mais diferente do grupo, ele é um artista, ele é o último que eles mostram. O sujeito está lá, perna aberta, batendo a caneta, assim, como se fosse bateria, aí fala, esse negócio está pegando fogo, aí eu vou embora daqui. Vai lá na porta, abre a porta, ele volta e senta. Ele não tem força para reagir ao poder do grupo. Em situação real, todas aquelas pessoas teriam morrido, pelo tempo de exposição àquela fumaça. Inclusive vários incêndios, né? Muitas pessoas morreram justamente por isso. Um demorou a sair, que puxou o outro. Em sala de aula eu vejo esse tipo de coisa acontecendo demais. Um aluno que está na frente, ele debruça assim sobre a cadeira, a aula pode estar interessante. Quem está para trás vai debruçar. Se alguém pegar o celular, os outros para trás também vão. Entendeu? Agora, se for alguém lá no canto, não vai poder fazer isso. Explica o linchamento também. A pessoa sozinha ela não é capaz de matar, mas ela está no grupo doido para matar. Sim, brigas de torcida. Esse documentário mostra até um caso, sujeito, eu sempre fui calmo, nunca me meti em briga. Estava assistindo um jogo, começou aquela briga, começou todo mundo a tacar a cadeira de um lado para o outro, ele tacou também, estava preso. Não é? Por conta desse tipo de coisa. Linchamento acontece dessa forma. O grupo se comporta como se fosse uma coisa só. Como que isso pode ser uma coisa boa? Gente, em situações tribais, uma pessoa que ela vivesse por conta própria, ela não sobreviveria. Por exemplo, um grupo que vive isolado no meio da floresta. Esse comportamento de grupo, ele é extremamente positivo. É o efeito manada, né? Efeito manada que eu falo aqui nas pregações a respeito de adoração, não é? O Salmo 1 diz, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Por quê? A pessoa está no meio de um grupo de gente que faz coisa ruim, ela tem uma força muito grande sobre ela para fazer alguma coisa ruim. Mas se ela está, por exemplo, num culto, num momento de adoração, começa todo mundo a adorar junto, o que aquela pessoa vai começar a fazer? Ela tem liberdade para adorar junto, ela se sente impelida para adorar junto. Agora vai você, chega no culto com vontade de adorar a Deus e senta do lado de uma pessoa que é uma verdadeira geladeira. Você fica constrangido. Olha o banco dos adolescentes no culto de domingo à noite, tá? Tudo mosca morta. O pessoal está adorando de um lado, só que um dá força para o outro. Às vezes é gente que se está no meio da galera, está lá adorando a Deus, com o coração derramado, às vezes está chorando. Sentou no meio dos colegas adolescentes, acabou. Não tem jeito. Estou falando mentira? Adolescentes aí... É desse jeitinho. Quantas vezes, gente, eu me lembro de um amigo meu contando que ele estava orando, ele e um amigo dele orando naquele fervor mesmo, sentindo a presença de Deus, e de repente chegaram duas irmãs na reunião de oração, aquela cara assim. Tem dificuldade para falar amém até no final da oração, né, quando acaba. Acabou o pique deles, parar de sentir a presença de Deus. Que o coração deles parou de buscar do jeito que estava, por contágio daquilo que estava acontecendo. Então, é mais uma coisa que é algo natural do comportamento humano, da mente humana, algo que foi muito útil e é até hoje nas sociedades humanas. Nós somos seres gregários, nós vivemos em bando mesmo. Mas se você está num ambiente, por exemplo, em que todas as pessoas começam a se comportar de uma determinada forma, o que vai acontecer com você? Existe uma força muito grande para que você se comporte exatamente dessa maneira. Você está, por exemplo, numa igreja em que está acontecendo um tipo de manipulação emocional e lá estão os membros daquela igreja e eles se deixam levar dessa maneira. Naturalmente vai acontecer com você. Eu me lembro de um livro de um antropólogo que foi fazer um trabalho de campo numa dessas igrejas. O nome do livro, quem quiser conhecer, muito interessante, é um livrinho curto, chamado A Expressão Popular do Sagrado. E ele conta que passou ali um tempão observando as campanhas daquela igreja, anotando, e estava expulsando o demônio lá na frente, ele com um bloquinho de anotação, anotando o que estava acontecendo. Aí chegou um pastor na frente dele, você! Agarrou ele no braço, né? Aí ele virou, deixa, eu estou aqui, eu tenho que participar do experimento, né? Eu não posso desperdiçar. E ficou lá, e o pastor, sai, não sei o quê. Dizer que ele saiu de lá tão leve. Era um antropólogo que não acreditava em nada daquilo que estava acontecendo. Mas ele se comportou como
como a correnteza estava levando, né? A Bíblia fala que a más companhia corrompe os bons costumes. Justamente, é o mesmo princípio, contágio psíquico. Na história da igreja existem vários casos de possíveis possessões demoníacas que a gente não sabe até que ponto é contágio psíquico, até que ponto realmente tinha demônios ali agindo. Eu li recentemente, por exemplo, uma situação na Idade Média que centenas de pessoas iam de cidade em cidade, endemoniadas, se autoflagelando e gritando doideiras pelo meio da rua, pelas estradas afora. Imagina, chegar uma horda de endemoniados em Nova Almeida, 100 pessoas se rasgando, se batendo. Mas olha só, eu participei de um seminário em BH, né, para pastores, e tinha um mega pastor, os tops estavam lá, né? E eles ensinaram uma técnica, e assim, é espiritual. E eu não sei até que ponto isso é espiritual e isso é verdade. E eu apliquei isso até com a minha mãe, né? E eu não sei se isso é hipnose, que é você chamar uma pessoa. Posso tentar fazer? Rapidinho? Pode, vai lá, vamos lá. Ele já está na demonstração. Vamos lá. Quer ver? Chega aqui. Giovana, chega aí. Olha só, eu fiz isso com a minha mãe, eu aprendi no seminário lá. Você acredita que tem anjo aqui? Fica de lado aqui. Você acredita que tem anjo na igreja? Pergunta difícil. Sim. Tem anjo aqui? Sim. Hoje, tem anjo? Sim. Você acredita em anjos, pastor? Acredito. Quantas pessoas aqui acreditam que tem anjos aqui, em volta da gente? Então, beleza, vamos fechar o olho e vamos orar. Pai, nós acreditamos que os seus anjos estão aqui e que os seus anjos estão tomando conta de nós e que eles estão nos guardando, Pai. E nesse dia, Pai, eu vou pedir para todo mundo aqui abrir o olho e só a Giovana ficar com o olho fechado, tá bom? Amém, Jesus. Giovana está de olho fechado. Os anjos do Senhor estão aqui agora. E o anjo do Senhor que está guardando a Giovana atrás, ele vai começar a empurrar a Giovana para frente. Vai levar ela para frente. O anjo do Senhor está aqui, ele está levando a Giovana para frente. E ele vai levar a Giovana para frente. Vem, Giovana. O anjo está empurrando a Giovana. E o anjo da frente vai começar a segurar a Giovana. E o anjo da frente vai começar a empurrar a Giovana para trás. E o anjo vai empurrar. E o anjo vai empurrar a Giovana para trás. Deu pra ver. Gente, deu pra ver. Isso aqui eu aprendi no seminário lá em BH. E fizeram isso lá no altar assim, tinham 12 mil pessoas. E quase todo mundo foi empurrado para frente e quase todo mundo foi empurrado para trás. E no final todo mundo... Isso é o quê, pastor? Isso é uma técnica antiga de hipnose, exatamente isso, de ir para frente, para trás, fazer o pêndulo humano. Eu li isso quando você estava descrevendo sem ser anjo. E olha só, e os pastores ensinaram isso para a pessoa aceitar Jesus. Nossa. Aí quando a gente chegou do seminário, era uma festa isso aí. E aí eu fiz isso com a minha mãe. Mãe, calma, um negócio que eu ensinei. Quando eu terminei, minha mãe, você conhece minha mãe, né? Então, gente, ao invés de você levar a pessoa a um arrependimento de vida e fazer ela se entregar para Jesus, você impressiona ela com uma técnica fajutice, de charlatanice, né? Jesus que hoje me empurrou um dia. Não houve metanoia, não houve mudança de mente, não houve nada, entendeu? Então, gente, Então você tem saído dele. tem pastores que vão fazer cursos de hipnose. E não é para alertar os membros, como eu estou explicando para vocês aqui. É para fazer uso dessa maneira, tá? Muitas dessas experiências de cair, por exemplo, que é começa a orar, vai derrubando um monte de gente e tal. Existe muito fator espiritual, fator mental justamente nisso. Só abrindo parênteses, gente, que não é na parte de libertação, mas tem a ver com a prática de igreja, que todo mundo aqui já viu esse tipo de coisa acontecer. Eu já vi gente, por exemplo, que por ser uma pessoa de maior notoriedade, alguns só caíam com ela, não caíam com o outro. Peraí, é Deus que está derrubando ou não é? Entendeu? Está caindo no Espírito Santo, está caindo no fulano de tal. E algumas pessoas vão lá e apertam a cabeça da pessoa, dão uma empurradinha, não é? Eu não estou aqui dizendo que uma pessoa não vai cair num transe profético. Eu já vivi muita coisa na presença de Deus e já estudei a Bíblia o suficiente para saber que transe profético é uma coisa real e para os dias de hoje. Mas eu digo para vocês que a primeira pessoa que eu orei, ela caiu, eu nem botei a mão e a pessoa estava de costas para mim.
Me lembro até hoje aqui, num templo pequeno ainda, eu coloquei todo mundo orando e tal, ministério de louvor, já tinha vivido umas experiências fortes, a igreja não tinha vivido ainda, e eu botando todo mundo para buscar. Eu cheguei atrás, por trás da pessoa, e comecei a orar, a pessoa caiu sozinha. Numa igreja que isso não era prático, numa igreja em que elas não estavam sendo sugestionadas. Eu nunca orei para alguém cair. Eu vou orar e você vai cair. Eu não preciso da comanda, não preciso da sugestão. Se Deus quiser jogar a pessoa para frente, para trás, do lado, jogar para o teto, problema dele. Aí, pastor, aquela vez que a gente estava lá no monte, aquele jovem, né, que na hora que viu assim, o reflexo do anjo, ele até deu um salto para trás e caiu. Ninguém botou a mão nele também. Quase voltava para trás. E foram coisas que mais de uma pessoa perceberam ao mesmo tempo, sem precisar de sugestão. Se fosse assim, estou agora vendo o anjo e todo mundo sente um arrepio, é diferente, entendeu? Aí já é realmente da mente da pessoa. Agora, gente, além disso ser útil para a gente entender que nem tudo que se pensa que é coisa de Deus ou coisa do diabo, de fato é, o que isso tem aí de mais de útil para a gente? O ser humano ele pode ser manipulado. O ser humano ele pode ser controlado. Até que ponto você pode usar isso que não seja manipulação? Igual, eu já participei de oração que você fala, eu vou orar e o anjo vai te tocar, vai chegar, e se você está sentindo o anjo te tocar? Até que ponto você pode usar isso? Então, é por isso que eu gosto de deixar as perguntas no final, né? Eu vou te responder essa, mas só para não perder aí o momento. Olha só. Eu tive uma adolescência totalmente racionalista, voltada para esse tipo de explicação. E isso atrapalhou na minha percepção espiritual. De certa forma tem a ver com aquilo que eu ia falar agora. Por quê? Porque nós somos seres emocionais. A gente não pode chegar e separar e dizer isso aqui é o espírito, isso aqui é a mente, isso aqui é o corpo, como alguns tricotomistas o fazem. Nós somos uma coisa só. Nós temos o nosso corpo, nós temos a nossa mente, nós somos um espírito. E essas coisas, elas estão interligadas, né? Então, uma dificuldade que eu tinha quando eu comecei a pregar é que eu tinha medo de usar qualquer tipo de recurso emocional. Eu não vou chegar aqui no final do meu apelo, não vou nem deixar tocar uma musiquinha de adoração, porque eu posso estar manipulando as pessoas. Então, os meus apelos, eles eram extremamente secos nesse sentido. E, na verdade, o que eu estava fazendo era matando a comunicação. Porque se você for parar para pensar, toda a comunicação sua, de alguma forma, você pode estar usando um tipo de manipulação. Eu estou falando com você. Cada pausa que eu faço pode ser considerado algo assim. São coisas para ir levando a pessoa para aquilo que você está pensando. Então vamos tomar cuidado e não extremar. Uma coisa que eu tive que quebrar é o seguinte: eu posso usar a emoção para fazer as pessoas entenderem aquilo que eu quero. Eu não posso enganá-las. O que eu não posso fazer com as pessoas é levá-las, por exemplo, a sentir algo simplesmente pela sugestão. Mas eu levar as pessoas a entenderem, por exemplo, que elas estão no erro e que elas precisam mudar um determinado comportamento, eu posso usar sim todo tipo de recurso, seja na emoção, seja no racional. Tem gente que no racional nunca vai entender. Você pode explicar simplesmente com raciocínio lógico, com silogismo, a pessoa nunca vai entender. Agora, se você vira e dá um berro para a pessoa, sei lá, que você vai na bunda, rapaz! Toma, gente, Deus está vendo o que você está vendo! É verdade, pastor! Pronto, entendeu? Resolve ali a situação. Então, não necessariamente isso é um tipo de manipulação ou algo maléfico, não é? Então, voltando àquilo que eu estava dizendo. Pessoas podem ser manipuladas. E você entendendo que um espírito humano, pude fazer aquilo com a Lorena, ela confia em mim. Eu sou pastor dela, ela me conhece já há alguns anos, conhece a minha vida pessoalmente, fora da igreja, me conheceu fora do ambiente, né? Eu fui professor dela, ela sabe quem eu sou, tem uma confiança em mim. E eu usei isso nesse momento para levá-la a um estado alterado da sua consciência. Nós passamos por vários estados diferentes desse estado de vigília que a gente está agora. Quando você está dormindo, por exemplo, seu estado mental é outro. Existe todo um degradê entre você dormindo e você acordado, de estados mentais diferentes. Existem estados mentais que você passa simplesmente por estar distraído. A sua mente está viajando em alguma coisa, não é? E alguns desses estados, os nossos filtros, eles caem. E meus irmãos, se eu que sou
Um nada, nasci ontem, tenho pouco conhecimento do que é o ser humano. Eu consigo fazer isso, imagina, por exemplo, um demônio ou uma pessoa endemoniada exercendo liderança. Aí você entende, por exemplo, algumas situações que a gente tem, como que a mente da pessoa está aprisionada por algo. Ok? A gente que crê que existe um mundo espiritual, que existem situações desse tipo, que são verdadeiramente demônios. Entenda que assim como o ser humano pode chegar e exercer controle sobre outras pessoas, espíritos malignos também fazem. E às vezes usam métodos muito semelhantes. No sentido de deixar a pessoa sugestionável a uma determinada coisa e aprisioná-las e programá-la em sugestões pós-hipnóticas. Por que às vezes a pessoa é liberta e na verdade tempos depois acontece uma determinada reação? Existem sugestões plantadas nela, existem valores, esses são os principais perigos, valores errados construídos dentro dela, não é? Que vai deixar ela ainda aprisionada em algumas situações desse tipo. Como é que a gente sabe, por exemplo, se uma pessoa está sugestionada ou não, se ela está endemoniada? O principal motivo, gente, sempre vai ser o seu discernimento espiritual. Porque sabendo até do que você sabe, Satanás pode chegar e fraudar, fingindo para você que na verdade aquela pessoa está só tendo uma crise nervosa e para você pegar, dar um copinho de água com açúcar para ela e tentar deixar ele lá quietinho. Você vai precisar realmente do seu discernimento espiritual para discernir algumas coisas. Mas Paulo, quando ele explica para a gente teve uma aula sobre isso, sobre o dom do discernimento de espíritos, ele começa o capítulo falando sobre o bom senso que a gente pode ter para avaliar também algumas dessas situações. Então, por exemplo, existe uma diferença muito grande de uma pessoa que está hipnotizada por mim e uma pessoa que está dominada pelo diabo. Primeiro, a pessoa que está hipnotizada por mim, ela está debaixo do meu comando. O endemoniado, ele resiste com Deus. Uma pessoa tomada por uma outra consciência, eu viro e falo, mão para trás em nome de Jesus, ela até vai, mas a contragosto. E quantas vezes você fala, sai, se fosse simplesmente eu hipnotizando uma pessoa, ela ia falar, sai e pronto. A maior parte das vezes a gente encontra resistência e vê isso até no ministério de Jesus. Tá? Legião batendo boca, não, deixa a gente continuar nessa região. Até com Jesus eles apresentam resistência. Se fosse simplesmente eu hipnotizei a pessoa para que ela pense que está endemoniada, no momento que eu vou falar, agora o demônio vai sair, eu vou contar até 3 e o demônio vai sair, pronto, resolvido o problema. Mas não é isso que acontece. É claro que existem pessoas produzidas em ambientes de sugestão, não é? Que podem vir a reproduzir consciências diversas. Tem gente, por exemplo, que uma hora diz que está possuída por Lúcifer, o maioral dos demônios de repente resolve baixar numa pessoinha ali. Pode ser um demônio contando mentira, dizendo que é Lúcifer sem ser, mas pode ser uma pessoa convencida de que na verdade ela é. Daqui a pouco ela vira e fala, agora eu sou o Napoleão Bonaparte, agora eu sou o Temer, vou assinar uma PEC. Pessoa sugestionável. É diferente, por exemplo, de alguém que vira e começa a aparecer marcas no corpo, como eu falei para vocês. É diferente de alguém que vira e começa a revelar coisas da vida das pessoas. É você que vai me expulsar, você está fazendo isso, aquilo, outro. E coisas que a gente vê normalmente em situações como essa. Quem não crê vai dizer que essas coisas são fenômenos, que a pessoa captou isso telepaticamente e coisas desse tipo. Existem essas coisas? Algumas delas também existem, assunto para uma outra aula que talvez eu dê aí no futuro. Mas a princípio, o que precisa ser muito afiado na vida de vocês? Discernimento espiritual. Olha, não tenha medo da opinião das outras pessoas da igreja, porque vai ter momento que você vai ter que precisar simplesmente acalmar a pessoa. E as pessoas ao redor vão pensar, não, você que é um fraco. Como pastor a gente passa muito por essa pressão. Eu viro e falo assim para os irmãos, meus irmãos, o problema dela não era demônio, o problema dela era a alma. Aí um olha para a cara do outro assim, pastor não conseguiu, né? Vai, confia no Espírito Santo. Teve o seu discernimento, acredita naquilo que o Espírito Santo está dizendo, independente da opinião das outras pessoas. Tem situações que a pessoa está só tendo uma crise nervosa. Às vezes o demônio já saiu, mas ela está com tanto medo que ela está só tremendo no chão. É hora de você pegar e simplesmente levantar a pessoa, dar um abraço nela, vai passar. Gente, crise histérica paralisa membro do corpo.
Crise histérica faz as pessoas fazerem coisas muito esquisitas, mas às vezes é só nervosismo da pessoa. Eu me lembro uma história que eu li de um garoto que estava ali sendo supostamente endemoniado, e ele tinha ido numa sessão espírita, tinha ficado muito impressionado, e a partir dali começaram algumas crises nervosas, e padres vinham e faziam igual essas igrejas que eu falei, que colocam a música, colocam não sei o quê, e cria todo um ambiente para a pessoa. A igreja católica tem a versão dela, chega o padre com a estola, joga água benta, faz todo um ritual, tudo coisa que não tem na Bíblia, como a gente já viu aí na aula passada, mas tudo isso vai na verdade reforçando na mente da pessoa todas aquelas coisas. Aí levaram para um padre mais safo, né? mais entendido dessas coisas, aí o padre pegou o menino endemoniado, botou no colo. Oh, que demoninho mais mimoso, mais bonitinho e tal. O menino foi e acalmou. Não tinha demoninho. Tinha, na verdade, uma pessoa sendo oprimida por toda uma situação de sugestão hipnótica. Eu falo não tinha demônio pelo relato de quem contou a história, né? Porque eu não estava lá. De repente, se eu tivesse, padre, tem um demônio aí ainda, né? O que vai depender é a sua relação realmente com o Espírito Santo de Deus. E bom senso, gente, nunca é demais. Tá bom? Só um momento, fala aí, senão não vai passar. Passa ali para ela. A menina aparentemente estava cheia do Espírito Santo, só que aí eu discerni que aquilo era espírito de engano. Falei, não tá. Aí eu fui e só coloquei a mão nela, né, e repreendi. Ela, caiu no chão. Já vimos isso, inclusive, em outras aulas, né? Gente dizendo que está cheio do Espírito Santo e não está coisa nenhuma. Está o capiroto ali na vida dela mesmo. Vamos às perguntas, gente, para a gente encerrar a nossa aula. Então, a questão, não sei se é psicanálise, né? Tava certa situação que um amigo meu quebrou a perna, aí você falou a questão das varizes e repreendeu. Aí naquele momento que ele quebrou a perna jogando bola, ele apertou o dedão dele no chão. Automaticamente ele me disse que a dor dele parou no pé e foi para o dedão. E mais uma coisa, a questão da psicológica também. Como que eu estou com um princípio de ansiedade, que nem eu conversei, eu consigo controlar a minha ansiedade através da respiração. O que isso tem a ver, pastor, com a nossa aula hoje? Muitas técnicas hipnóticas, elas começam justamente através da respiração, do controle que você tem para ir relaxando o corpo. É aquilo, você convence a sua mente, o seu corpo vai obedecer. Essa técnica que ele usa de transferir a dor de um lugar para o outro, eu vi isso em gente de artes marciais. Não sei se é técnica de controle ninja, alguma coisa assim. Mas o que é isso? Não necessariamente ele vai transferir a dor, é a sugestão. Ele acredita que vai ser dessa maneira, ele sugestiona a mente dele dessa maneira. Eu já tentei fazer, continua doendo nos dois lugares, só piora para mim. Dá tudo errado, né? Depende da maneira como a pessoa se sugestiona. Vamos mais a uma pergunta. Ela estava só espreguiçando. Temos mais alguma pergunta, gente? Beleza? Vamos colocar de pé, então. Tem pergunta? Quem, Lorena? Você tinha levantado a mão no início. Eu respondi ao longo da aula, você quer fazer a pergunta? Não, mas era a respeito de endemoniado. Uhum. A questão da super força. Quando é super força mesmo, demônio, e quando é a pessoa? Ok. Pode continuar em pé, não tem problema não, essa resposta é rápida, a gente termina e já ora. Foi uma boa pergunta, eu ia até falar a respeito disso. Eu esqueci o nome do termo técnico que se usa na psiquiatria, eu devo retomar isso na aula que eu vou falar sobre psicologia e psiquiatria e o ponto de vista deles a respeito disso, mas existe uma situação de que uma pessoa com problemas mentais, uma pessoa louca, ela desenvolve uma força que a maior parte dos seres humanos não consegue desenvolver. E pessoas sem estarem loucas, em estado mental alterado, como por exemplo, um acidente, alguma coisa desse tipo, que leva essa pessoa a um outro estado mental, ela também desenvolve. Eu me lembro quando eu era criança, de ouvir de uma mulher que
enfrentou um boi lá, fez uma corrida, bateu o recorde dos velocistas para tirar o filho que estava na frente de um boi, que ia ser morto. E ela foi, correu, botou o filho do outro lado da cerca e ficou lá panguando depois assim, e o boi foi lá e pegou a mulher. Não é? Então, assim, o que isso significa? Estados alterados de consciência, seja na loucura, seja por situações desse tipo, fazem com que as pessoas, elas tirem alguns filtros, como na hipnose. O que acontece? Se eu pegar o Fernando aqui e falar, segura esse Fusca aqui, Fernando. O Fernando, digamos que ele comece a tentar levantar o Fusca. Ele vai fazer tanta força que ele vai sentir dor e vai parar. O Fernando, ele não vai começar a levantar o Fusca até o braço dele quebrar no meio. Eu vou levantar e a mão dele fica lá embaixo e ele termina. Por quê? Porque o corpo dele tem mecanismos de defesa. Ele começa a sentir dor, ele tem que parar antes da musculatura dele estourar, antes dos ossos dele estourarem. Eu já vi uma senhora de 86 anos levantar um banco de 3 metros de madeira. Pois é. Aí o que acontece? Num caso desse tipo daqui, de uma pessoa ou hipnotizada ou nesses estados alterados, ela teria uma força sobre-humana. Mas um louco, eu acredito que uma senhorinha, por exemplo, né, uma senhorinha endemoniada, dificilmente uma senhora de 80 e tantos anos teria força para levantar um banco de madeira. Tem banco de madeira que eu não levanto, entendeu? Então, assim, são situações que a gente vê que não está dentro da normalidade, ok? Só para vocês terem uma ideia de que existe como fenômeno, mas existem também, Legião, por exemplo, na Bíblia, ele quebrava, gente, era cadeias e algemas de ferro. Nós estamos falando de material bruto, lá do primeiro século da era cristã. E a Bíblia diz que ele esmigalhava. Pensa, um braço humano vai forçar, por exemplo, uma algema de ferro ou no pé, vai cortar o braço no meio e a algema vai ficar lá. A Bíblia diz que esmigalhava. Então, existem realmente fenômenos que estão acima desse da normalidade, ok? Vamos orar então? Aquele que quer ser usado por Deus para ministrar libertação em pessoas, você que já é líder de célula, você que tem interesse em ser usado por Deus, sai do seu lugar e vem aqui à frente. O restante que só quer informação, conhecimento mesmo, fica aí do seu lugar. Ok? Pode sair e vir. Vamos orar? Pai, assim como o salmista disse ali no Salmo 139, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos fez de uma maneira tão impressionante, tão admirável. Todas as tuas obras são maravilhosas, Pai. Te agradecemos pela maravilha que é a mente humana e pela capacidade que o Senhor nos dá de poder controlar os nossos corpos a partir do controle da mente. Obrigado por tudo isso. Obrigado, Senhor, porque a gente pode entender também essas coisas e aplicar para a nossa atividade prática de batalha espiritual. E eu venho pedir nesse momento que o Senhor nos dê o discernimento que nós precisamos, Pai. Porque no fim das contas, tudo que a gente vai depender é do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, venha nos enriquecer nesse momento de toda a percepção espiritual que o Senhor tem para nós, para que a gente não seja enganado, meu Pai, de maneira alguma. Em nome de Jesus, eu te peço proteção também sobre cada um desses que estão se colocando aqui à disposição para serem usados pelo Senhor. Que o Senhor proteja cada um deles, proteja a família deles e dê oportunidade de serviço nessa área para cada um desses, meu Pai. No nome de Jesus. Amém.